7º ano. Voltamos aqui com a nossa hora do descritor para fazermos a correção do item, né, que foi compartilhado com vocês lá no nosso grupo de WhatsApp. Então, nosso descritor era ordenar ou identificar a localização de números racionais na reta numérica. Eu acredito que vocês perceberam que esse descritor nós já havíamos trabalhado. E eu fiz a retomada porque eu percebi, né, a dificuldade de vocês, né, na atividade anterior. E aí eu preferi retomar esse descritor hoje para que a gente pudesse estar aprofundando. Então, como vocês podem observar, nós temos uma reta numérica, né, dividida aqui em intervalos com o mesmo comprimento. E aí alguns pontos identificados, ponto A, B, C e D. E aí a questão vem justamente, né, o comando para a gente identificar, né, os pontos A, B e C representam respectivamente que números racionais. Números racionais aqui vocês podem observar na forma fracionária e na forma decimal. Então, antes de mais nada, a gente precisa identificar de quanto em quanto está, né, essa divisão, esses intervalos. Então, a gente percebe o ponto 0 e o ponto 1 aqui facilmente, né, identificável. Então, nós vamos identificar quantos intervalos a gente tem nesse espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, de 0 a 1 a gente tem 10 intervalos. Então, o que é que a gente vai fazer? Qual é a orientação, né? Então, a gente sabe que de 0 a 1 a gente só tem 1. A gente vai dividir 1 para 10. Aí você já consegue identificar que 1 dividido para 10 nada mais é do que essa fração, 1/10, que é 0,1. Ou seja, aqui a gente consegue relacionar, né, identificar, melhor falando, que cada intervalo desse tem 1/10. Vamos conferir? 1/10, 2/10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 décimos, mais 1/10, 1 inteiro. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é marcar todos os pontos. Lembra daquela dica que eu passei para vocês? Então, vamos lá. Então, eu sei que aqui é 1/10, ok? 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, com mais 1/10, 1 inteiro. Então, conferido, preenchido, né? Lembram sempre de fazer isso conforme as orientações desde das últimas videoaulas até mesmo na de hoje, tá? Então, agora vamos identificar. Outro ponto que eu percebi nas atividades que vocês me mandaram, que vocês não se atentaram, que são os pontos A, B, C e D, representam respectivamente, ou seja, nessa ordem, porque aqui os pontos eles estão embaralhados. E aí muitos de vocês seguiram essa ordem e não a ordem das questões, ou melhor falando, dos pontos apresentados na questão. Então alguns de vocês erraram porque marcaram nessa ordem, C, A, B, D, quando na verdade eu queria A, B, C e D. Então nós vamos começar aqui com o ponto A. O ponto A tem 0,5. Então, 1/5, aqui na letra, né, alternativa A temos 1/5, 4/5, 1/2 e 0,5. Então, a gente já sabe que a D é uma possibilidade, né? Aqui na C, com certeza todos vocês sabem que 1/2 é 0,5. Então, 1/2, metade, 0,5. Então, a C e a D podem ser uma resposta para essa questão. Aqui a gente tem 4/5. Para a gente saber qual é a forma decimal, a gente vai dividir 4 para 5. E aí, fazendo essa divisão, nós temos que 4 para 5 não vai dar. A gente acrescenta um 0 e um 0 e uma vírgula no quociente. 40 para 5 são 8. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40. Ou seja, a letra B está descartada porque 4/5 é 0,8. E nós temos que no ponto A, 0,5. Então está diferente, letra B descartada. Já que na alternativa A nós temos 1/5. Vamos dividir aqui 1
para 5, para ver quanto é que vai dar. Ver se dá certo com 0,5. 1 para 5 não dá. Acrescentamos um 0 e um 0 e uma vírgula no quociente. 10 para 5, 2. Por que é 2? Porque 2 vezes 5 é 10. E 10 menos 10 é igual a 0. Ou seja, 1/5 equivale a 0,2. Ponto A é 0,5. 1/2 eu vou estar fazendo aqui só para validar aqui com vocês. 1/2 é 1 dividido para 2. Para a gente confirmar se é isso mesmo. 1 para 2 não dá. Acrescento um 0 e 0 e uma vírgula. 10 dividido para 2 é 5. Por que é 5? Porque 5 vezes 2 é 10. Ou seja, 1/2, 0,5. Então, a C e a D podem ser, né, respostas dessa questão. Então, vamos agora ao ponto B. O que é que o ponto B aqui tem para a gente? Ponto B tem 0,6. Aqui na letra C, 0,6. Então, é uma possibilidade. Então, por enquanto, está certa. A letra D tem 3/5 para a letra B. Vamos verificar quanto é que dá 3/5? Deixa eu fazer aqui para vocês. 3/5 é 3 dividido para 5. Sempre dividir o numerador pelo denominador. 3 para 5 também não dá. Acrescenta um 0 e um 0 e uma vírgula no quociente. 30 para 5 é 6. Por que é 6? 6 vezes 5, 30. 30 para 30, nada. Então, também está certa. Ponto A, 0,5. Bateu para os dois. Ponto B, 0,6 e 0,6, já que 3/5 equivale também a 0,6. Agora a gente vai para o ponto C. O que é que nós temos aqui no ponto C? No ponto C nós temos 2 décimos. Então, 2 décimos. Olha só, essa daqui é aquela fórmula que a gente já trabalhou bastante. Quando a gente tem no denominador 10, a gente repete, não é isso? Vou colocar aqui. A gente repete o numerador e conta quantas casas decimais após a vírgula. Tem um 0, uma casa após a vírgula. Ou seja, 2 décimos, 2 décimos. Então, a letra D está certa até aqui. E aqui, 4/5, está certo? A, B, C. C tem que ser 2 décimos. 4/5 nós já dividimos, ó. Lembra? 4/5 é 0,8. 4/5, 0,8. Portanto, a letra C também está descartada. Então, nós já conseguimos decifrar, identificar que a alternativa correta é a letra D. Mas vamos ver se está certo mesmo. Ponto A, 0,5. Ponto B, 0,6. Né? 3/5, 0,6. 2 décimos no ponto C, 2 décimos. E no ponto D, olha só aqui o ponto D. É 8 décimos, 0,8. E eu tenho aqui 4/5. Como eu já tinha feito aqui 4/5, 4 dividido para 5, 0,8. Conferido também, então, A, B, C e D. Conferido, a alternativa correta, a letra D. Então, espero que vocês tenham compreendido. Próxima aula a gente volta com um novo descritor. Grande abraço a todos.